E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Tomás Queiroz. Eu sou game designer e fundador da Cordillera Games. Atualmente também eu estou trabalhando como coordenador de game design no projeto Tanales Adventures. E comigo aqui hoje eu estou com o Robert Coelho. E aí, pessoal, meu nome é Robert Coelho, sou game designer, autor do Comic Hunters e também trabalho lá com o Tomás na Dragori Games como coordenador de game design no projeto Tanares Adventures. Então, pessoal, eu e o Robert, a gente está sempre conversando, assim, né, que game designers estão sempre conversando, sempre trocando ideia sobre diversos assuntos, assim, e a gente pensou, cara, seria muito legal a gente gravar essa conversa, né? Em vez de a gente só estar conversando sentado, né, eu e ele trocando ideia, seria legal a gente gravar isso e disponibilizar para vocês, né, que é uma coisa que a gente sente muito falta, a gente sente falta de ver outros designers conversando, então a gente achou que seria legal ter esse tipo de conversa aqui gravado, né. E vai ser sem roteiro mesmo, a gente só vai estar batendo aqui um papo sobre assunto que a gente acha que pode ser interessante para vocês, né? E eu quero ver o que vocês acham desse novo formato que a gente está fazendo aqui, né? E hoje eu quero falar de um assunto que eu acho que é muito legal, que eu sempre toco um pouquinho nesse assunto, né, nos conteúdos que eu faço. Até um assunto que eu tenho uma palestra sobre esse assunto, que é você está criando um produto e não um jogo. Né? O Robert também veio quando a gente começou a discutir sobre fazer isso, o Robert também levantou essa ideia, assim, e ele tem muito essa ideia na cabeça, assim, do produto e não o jogo, então a gente achou que ia ser um ótimo assunto para fazer esse vídeo, assim, né, para discutir com vocês, né. Então, Robert, o que a gente quer dizer com isso, né? Por que a gente escolheu esse assunto, né? O que a gente quer dizer com tá criando um produto e não um jogo, né? De fato, quando você está criando um jogo, a não ser que a ideia seja você jogar com seus amigos ou usar ele num treinamento de uma equipe ou qualquer outro fim que não seja o comércio, se você não está fazendo isso, você não está criando algo que será vendido numa loja, você não está criando um produto. Então você tem mais liberdade, você tem mais você tem outros caminhos aí, outras preocupações no processo de criação do jogo. A partir do momento que você está pensando em alguma coisa que vai ser destinada a uma prateleira, seja virtual ou seja real, né, de venda, você está pensando num produto, você está pensando que alguém vai se interessar por aquilo e se interessar em adquirir aquilo e pagar um dinheiro por aquilo para levar para casa. Então, esse comércio, essa ação de adquirir o jogo, de pagar pelo jogo, demanda algum olhar específico para determinadas etapas aí do processo de criação do jogo, né? Eu acho que a gente estava conversando antes, né, de começar a gravar, a gente estava trocando uma ideia, e a gente falou sobre questão de profissionalismo, né, de levar a criação de jogos, né, o game design, né, como profissionalismo, né, como profissão, assim, né, e eu acho que tu tocou no assunto, assim, foi bem legal, né, esse cara, se tu quer criar pra ti, pros teus amigos, né, pra jogar em galera, é isso aí, tudo bem, né, se divirta, né, se divirta, faz o que tu quiser, não precisa se preocupar com o lado de produto, com esse lado comercial, com o lado de estar na prateleira, né, mas se tu quer que isso seja uma profissão, no sentido de profissão de ganhar dinheiro, né, e pagar as contas, tu até falou, né, pagar as contas com o jogo, se tu quer pagar as contas com o jogo, aí o assunto é diferente, né. Já adianto que você não vai pagar muitas contas, tá? Depende de quão bom você for, depende de quão bom você for, o quão visão de produto você tiver, né, Talvez. e também tem isso, né, tem sobre a visão de produto, eu acho que é justo o que facilita né, esse sucesso financeiro, se a gente for falar, né, porque se tu não estiver encarando como uma profissão, se tu não estiver encarando isso como um produto, como é que tu espera ter um sucesso financeiro? Tipo, Uhum. se tu não tá cuidando do teu sucesso financeiro, se tu não tá, tratando o teu jogo como algo que tu pretende ter sucesso financeiro, como é que tu vai ter sucesso financeiro, né? Tipo, se nem tu tá com essa pretensão, né? O sucesso financeiro depende que outras pessoas comprem o jogo, né? E para outras pessoas comprarem o jogo, elas têm que ter algum interesse nisso, né? Tem que ver um valor além, né, além daquilo que tá oferecendo, né? Tem que ver um valor naquilo que tá oferecendo, além do que ele paga. Normalmente é isso, né? As pessoas elas querem ver, tô pagando tanto, mas tô recebendo uma experiência muito maior do que eu tô pagando. Então, eu tô vendo valor, Uhum. né? Que no fundo, todos os produtos são isso, né? No fundo mesmo, todos os produtos
eles prometem nos entregar mais do que eles nos pedem, né? Eles nos pedem lá 120, 150, 200 reais, 300 reais, e com a promessa que eles nos entreguem mais do que isso em diversão, né? Que seja uma experiência que valha mais do que isso, assim, né? Eu sempre falo sobre o Root, por exemplo, que é um jogo, cara, que eu sou completamente apaixonado. Tu já jogou Root? Ainda não. Ainda não, cara, tem que jogar. O Root, ele é um jogo que aqui no Brasil tá 450 reais, eu acho, não sei se tá mais caro atualmente, mas ele é uma experiência, né? As cartas são muito boas, os peãozinhos que tem, né? Os meeple tem o formato de cada um dos animais, né? Tudo ali naquela experiência, cada jogador joga de uma forma, tipo, é uma experiência, assim, sabe? Eu sempre, quando eu joguei a primeira, eu já tinha jogado com vários amigos, quando eu comprei o meu Root e joguei aqui em casa com os amigos, no tempo pré-pandemia, né? Joguei aqui em casa com os amigos, eu joguei uma galera que não era tanto do jogo, que só tinha jogado Catan. Meus amigos que estavam sendo introduzidos no board game tinham jogado Catan. E depois pensei, acho que o Root vai ser pesado pra eles, né? Primeira partida levou 3 horas e meia. E é isso que eu digo. Sempre a primeira partida leva 3 horas e meia do Root. Sempre. A minha primeira partida também levou isso. Depois pensei, não sei como é que vai ser. Acabou, era tipo 1 da manhã de uma quarta-feira. E os caras disseram, eu queria jogar outra. Mas, tipo, tem que ir pra casa porque, né, amanhã eu trabalho e tal. Porque foi uma experiência, né? Porque ele entregou uma experiência, sabe? E eu digo assim, cara, 450 reais nessa experiência vale a pena, porque ele entrega mais do que isso, né? Porque ele tá entregando mais do que isso, né? Então, eu acho que tem esse lado que é importante, né? E se a gente for pensar, nos últimos anos, o mercado tem sido um foco grande do mercado, né? Que experiência que os jogos estão entregando. A gente tem a cada ano um número maior de, não só aqui no Brasil, né? Mas lá fora, onde a quantidade de jogos publicados é muito maior do que aqui, e a concorrência, por sua vez, também ela é bem acirrada. Então, investir nessa experiência tátil, visual, emocional e tudo mais, além do game design, né? Além e às vezes junto, né? É uma coisa fundamental. Uma editora que a gente sabe que é notoriamente lembrada por isso é a Stonemaier Games, né? Que eles têm um olhar para como é esse produto que vai chegar até o consumidor, com alguns pontos chave sempre muito definidos durante o processo. Então é um exemplo é um bom exemplo da gente olhar para ter uma noção melhor do que é esse processo de pensar o jogo como produto, assim. E eu acho que é legal tu falar de experiência, a gente tá falando agora um pouco de board game, mas se a gente fala de experiência no videogame também, em 2020 a gente teve, né, o grande sucesso do Fall Guys, né, que eu já falei aqui no canal várias vezes e tal, que é justo sobre isso, né? O Fall Guys, ele trouxe aquela experiência do couch co-op, né? De tu estar sentado lá da pessoa jogando com uma pessoa, assim, né? Porque é isso, ele é super divertidinho, ele é super fofinho, ele é sobre ficar dando risada, ele não é sobre... Tipo, ele tem uma competição, mas é uma competição muito leve, né? Quase... É isso, que nem ter uma competição com teus amigos, sabe? Não é uma competição de verdade. Tipo, tu não quer ver quem é melhor de verdade, é só pra ter uma desculpa ali pra estar interagindo. Então, eles justo... Por ser uma experiência que a gente tava precisando, justo em 2020, a gente tava precisando dessa experiência leve, né? A gente tá se divertindo com os amigos, então... Por isso que eles bombaram, né? Então, é muito louco, né? Em qualquer, né? A gente tem no board game tem essa experiência, mas acho que no videogame também tem isso, né? Quando a gente começa a desenvolver o jogo, né? Porque eu sei que a gente acredita nisso, né? A gente acredita que sempre tem que estar com a visão de que é um produto o teu jogo, né? Desde o começo a gente tem que ter essa mentalidade que a gente está desenvolvendo um produto que vai estar numa prateleira que tem que ter pessoas comprando isso, né? Seja uma prateleira física ou uma prateleira digital, como a Steam, como nuvem, como, enfim, a Epic Games, né? Qualquer uma dessas plataformas, App Store até. Então, acho que a primeira coisa é que quem tem que perguntar é isso. Vai ter pessoas querendo lá pegar esse meu jogo nessa prateleira metafórica? Vai ter pessoas querendo pegar isso, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter quando a gente está desenvolvendo isso, né? Mas às vezes é meio difícil, né? De conseguir medir isso, né? Exatamente. Tem uma parte interessante desse início, assim, né? De pensar, de como que a gente começa a pensar o jogo como produto. Que às vezes você já tem uma ideia de jogo, certo? Às vezes você tava tomando banho lá e teve uma ideia de um jogo, uma mecânica genial lá, que você falou, putz, dá um jogo do ele faz assim, e aí você sai lá correndo, anota um monte de coisa, já começa a pensar e tal.
Isso tem toda a subjetividade da criatividade envolvida, né? Não, apesar de ter várias metodologias que trabalham com isso, né? Esse início ele é subjetivo. Então, se você já tem uma ideia, num determinado momento você vai ter que se fazer essa pergunta. Tá, ok. Para quem é esse jogo? Quem vai jogar isso daqui? Quem é o público-alvo desse jogo? Tem gente que quer esse jogo, né? Primeira coisa é isso. E a segunda é, ok, são essas pessoas, esse nicho, essas pessoas se interessariam por esse jogo. Existe demanda para esse jogo? Essa seria a segunda pergunta. Identificar o público do jogo às vezes pode ser uma coisa difícil, assim. Às vezes é bem claro e às vezes é meio nebuloso. E tem a questão do orgânico também, eu acho, né? Tem a questão do... às vezes organicamente tu vai descobrindo, né? Às vezes é muito claro, mas às vezes organicamente tu vai descobrindo, assim, né? Às vezes você vai descobrindo organicamente e até ajustando o jogo para que ele se adeque melhor àquilo que você está percebendo. E eu acho que isso é muito importante, assim, esse tipo de perfil, né? Que eu até... É engraçado, né? Como definir, né? A gente até tem o método CEIA, né? Que a gente fala aqui no canal e tal, que é o que a gente usa, que é justamente sobre isso, né? O sentimento... É engraçado, a gente já falou de várias coisas aqui, né? Que a gente fala no CEIA, né? Que é o sentimento, é sobre a experiência e sobre a audiência, né? E é muito difícil, isso é uma coisa que a gente tem uma aula só sobre isso, né? Que eu falo sobre tentar, cara, tu quer definir tua audiência, acho que um jeito legal, interessante, é tipo, a pessoa que vai gostar desse jogo, que tipo de coisa que ela gosta? Tipo, ela gosta de quadrinho, né? Dando aqui até o exemplo do Marco. Ela gosta de quadrinho também? Ela gosta de super-herói? Ou ela gosta um pouco mais de, sei lá, de Vikings, né? Eu tô falando até pensando em séries, né? Eu gosto mais de Vikings. Ou mais de documentários, zumbis, exato. Tipo de música as pessoas gostam. Ela gosta do Imagine Dragons ou prefere, sei lá, uma Aretha Franklin, né? Ou um jazz, assim, né? Tipo, porque aí tu começa começar a entender, quando tu começa a pensar em várias coisas que a pessoa gosta, tu começa a conseguir delimitar um pouco melhor o perfil. Você não consegue colocar tudo em caixinhas, assim, né? Tipo, e rotular tudo assim, mas você consegue afunilar e encontrar um espectro ali de interesse, uma vibe ali que te dá um direcionamento, com certeza. Isso com certeza é possível. E quando tu começa a refinar, né? E quando tu começa a ter o teu jogo um pouco mais sólido, tu vai começar a ver isso, né? Por isso que eu falo que é a questão do orgânico, assim, né? E eu conto essa história do Alumbra, assim, que quando eu tava desenvolvendo o Alumbra, eu pensei no público casual e nos jogadores que eu defino como ponte, que é justo esse cara aqui, que é o meio do caminho, né? Que é o cara que quer trazer gente nova e tal, né? Que eu imagino que tu também se encaixa um pouco nisso, eu me encaixo nisso. Eu acho que a maioria dos designers se encaixa um pouco nisso, que os designers têm essa paixão pelo jogo e querem trazer pessoas novas pelo jogo, né? Que eu sempre brinco, cara, Catan, até tá aqui na minha estante, que não dá pra ver, acho, pelo ângulo, mas Catan, eu não aguento mais jogar Catan. Eu joguei 300 vezes Catan na minha vida. Mas eu tenho Catan, porque o Catan é um ótimo jogo para introduzir pessoas ao board game. Então, eu tenho Catan aqui na minha estante, né? Que nem até o próprio Fall Guys. Eu não me diverti tanto no Fall Guys. Mas eu jogava ali com a Suelen porque a Suelen curtia e pra ela era legal introduzir. Então, tem essas pessoas que entre aspas, fazem o sacrifício, né? Eu faço o sacrifício de jogar um jogo mais casual, porque eu prefiro estar jogando com a galera do que não estar jogando, né? Então, e o Alumbra eu criei pensando nisso. Eu criei pensando, para ser um jogo simples, cara, eu já vi crianças de 7 anos jogando o Alumbra. É claro que elas não entendem bem a questão de ficar lendo o teu oponente, né? E tentando blefar, mas elas conseguem jogar. Assim como eu já vi pessoas muito gamers jogando muito com a expansão ali, que tem as relíquias, que tem mais camada estratégica. Então, eu justo quis fazer um jogo que é o famoso easy to learn, hard to master, né? O fácil de aprender, difícil de masterizar. Que esse é o jogo que fica ali meio que no limbo, mas o meu foco principal era o jogador casual, mesmo isso, e acho que é legal ser entendido. Mesmo para mim, o principal era o cara casual. Então, eu tava focando nele. Né? Quando eu comecei a criar a expansão, eu pensei que a expansão ia ser o jogo base. Eu pensei que eu ia colocar no jogo base. Não ia ter jogo sem expansão. Essa era a minha ideia. E aí, um amigo meu falou, cara, se só tiver como jogar assim, eu não quero jogar. E daí eu, tipo, eita, peraí. Que era um cara que não jogava muito. E ele disse, cara, pra mim isso aqui é muito difícil. Eu tenho que tomar uma decisão que eu não sei o que ela significa. Ela é muito importante pra mim e tal. Deu, peraí. Eu disse, não, esse cara é meu público. O cara casual, eu tinha esquecido, né, por um tempo, que eu entrei na caverna do game design e esqueci do meu público, né. E deu tipo, não, peraí, então, esse cara que importa. Então, as relíquias vão ser expansão. O modo avançado vai ser uma expansão que vem dentro do jogo, no caso, né, mas vai ser uma expansão, não vai ser o modo base, pra deixar o cara jogar. Tipo, e é muito engraçado, tem um cara
Tem um cara que comprou a Lumbra que ele joga, sem brincadeira, todos os dias. Ele leva pra empresa dele, né? Antes da pandemia e tal, ele falava, cara, eles jogavam todos os dias. Foi um campeonato semanal de Alumbra na empresa. E o Que legal. cara nunca pegou expansão. O cara não pegou expansão. E o cara se divertia muito. Enquanto o pessoal, sabe, do Gambiarra Board Game, que é um podcast, eu mandei pra eles e eles... Não, a expansão pra gente é obrigatória. E eles, é muito engraçado, né? É legal, porque atende um público diferente ali, você tá atendendo duas pessoas, né? Uma coisa interessante que você tava falando, quando você estava falando, eu fiquei pensando, talvez para ajudar o game designer a ter um olhar melhor sobre como identificar o público e como perceber melhor o público do jogo, uma coisa interessante para os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, participar de encontros e de jogos e convenções e tal. Eu organizo o Joga Questa, que é um encontro que acontece em Botucatu desde 2005, que infelizmente em 2020 aconteceu uma vez só, em função da pandemia. Foi uma ou foi duas vezes, mas acho que foi uma só, em fevereiro. E a gente, além de organizar, era um encontro mensal que acontecia uma vez por mês, a gente chegou a fazer em vários lugares da cidade lá. Ele tinha um foco em trazer novos jogadores, então o acervo era bem direcionado a jogadores iniciantes, apesar de ter alguns outros jogos mais avançados, e a gente sempre estava procurando levar coisa, né, nova, tal, lançamento e coisas diferentes para agradar também esse público, mas principalmente focado nos jogadores novos. E a gente fez também parceria com o Sesc, enfim, a gente monitorou bastante mesa, e nesse processo é muito interessante você perceber o que as pessoas gostam de jogar, identificar os tipos de jogadores, tipo, eu sei que esse cara gosta disso, e aí quando você leva um outro jogo que você acha que ele vai curtir, ele curtir, e às vezes você leva um jogo que ele não curte, aí você percebe melhor o perfil de jogador dele. Então, isso tá ali atrás, tá ali monitorando e ajudando a pessoa a escolher jogo e acompanhando as mesas, né? Porque a gente não só ajudava a pessoa a escolher, a gente explicava as regras e acompanhava algumas rodadas, depois ia trocar uma ideia sobre o que a pessoa tinha achado disso. Isso é muito rico para um game designer, eu acho, porque ajuda a perceber bastante o público final, né? O que as pessoas gostam de jogar, o que elas gostam em cada jogo. Porque sempre a pessoa vinha falar, eu gostei muito desse jogo, porque tem isso, tem aquilo outro, tal, isso aqui eu achei super legal. Então você vai pescando e você vai identificando quais são os elementos e as mecânicas que conquistam os jogadores, né? Eu acho que essa curadoria, muito legal, esse teu exemplo, essa curadoria que vocês faziam no Joga Questa, ela é basicamente trabalho de editoração, né? Se pensar, o trabalho que uma editora faz é isso, né? Ela pega jogos que ela acha que é legal e publica esses jogos porque ela acha que entende o público dela, né? Então, basicamente, é o trabalho de ser uma mini editora, o publisher, né? Se a gente tá falando de jogo digital, é quase o trabalho de ser uma mini editora dentro de um micro-universo, e sem tu tá tendo que botar milhões, né? Ou centenas de milhares de reais na reta para fazer isso acontecer, assim, né? Sim. É claro que, né, ainda mais nesse momento que a gente tá, é um negócio muito difícil de fazer, mas tem aí encontros digitais acontecendo, principalmente em bastante encontro de protótipo, que é um negócio interessante também de participar, mesmo que você não tenha um protótipo, você ir jogar o protótipo para ouvir o pessoal falando sobre o protótipo, ou até mesmo os encontros que estão lá jogando no Board Game Arena, enfim. Mas eu acho que o protótipo é muito legal que vocês, né, tu também organiza o ProtoBR, né, com o Sanderson e tal, com o pessoal do ProtoBR. Para quem não conhece, o ProtoBR é muito legal, vou deixar o link aqui na descrição. É muito legal, justo, eu sempre recomendo todo mundo fazer parte de eventos de protótipo, para conhecer outros designers, para saber como os outros designers estão pensando, né? Às vezes, por que tu fez isso? Eles perguntam, cara, por que tu fez isso? Por que o cara tomou essa decisão, aquela decisão ali? Isso vai te ensinar e talvez vai te dar uma visão de como aquela pessoa enxerga o público final. É bem isso, tipo, sobre enxergar o público final, como é que aquela pessoa enxerga e isso vai aprendendo. O pessoal que cria jogo, que frequenta o ProtoBR, costuma dizer que a melhor parte é a conversa após o teste, né? O que a gente fica trocando ideia e falando sobre como é que foi o teste, como é que tá o protótipo e tal. Isso é muito enriquecedor, principalmente se você está começando. Só ir para escutar já é já é muito legal, né? É legal a gente participar desses encontros,
por causa disso, porque você está ouvindo outros games designers com experiências diferentes, trazendo o seu olhar. Não, e não é uma coisa de crítica, assim, né? Vou falar mal, vou falar isso, vou falar aquilo outro. É de ver como é que é a percepção do outro, uma percepção de um cara que também tem um olhar, principalmente quando você tem a oportunidade de estar com alguém na mesa que já tem uma experiência de mercado, que já tem jogo publicado e tal, ou que está há mais tempo aí na peleja para conseguir o seu, você acaba tendo a oportunidade de ouvir alguém que tem uma percepção de mercado diferente, ou maior, ou diferente, né, do que a sua, e você acaba aprendendo bastante com isso, e você passa a ter uma percepção melhor do mercado e do público e tudo mais. Então, o que eu sugiro para você conseguir fazer uma leitura melhor de quem é o público do seu jogo é participar de eventos, estar perto do público. Mas acho que é legal, assim, que tu comentou aí, em parte do que a gente está tentando fazer aqui hoje, é justo isso, né? É justo tentar abrir um pouquinho, né, tirar um pouquinho a cortina, né, e mostrar um pouco como designers que trabalham com isso, já tem jogo publicado, qual a nossa opinião sobre assuntos, como é que a gente lida com alguns assuntos. A gente quer facilitar isso, e eu acho que a pandemia também facilitou muito nesse caso, porque a gente teve muita coisa online, né? É isso, né? O ProtoBR online, a gente tem diversos encontros para jogar board games online, a gente tem o Spin, né, aqui em São Paulo, que é o maior encontro de desenvolvedores, que é mais focado em digital, mas tem, né, tanto que eu vou lá mostrando os jogos da Cordilheira, que são board games, mas o Spin também tá online, né? Tem um outro encontro muito legal que acontece semanalmente, que é a oficina do Playtest. O ProtoBR ele é mensal. A oficina do Playtest ela é semanal. É verdade, organizado pelo pessoal do Rio lá, né? Tem um pessoal do Rio, tem um pessoal de Minas também. E toda semana eles se encontram. Se eu não me engano, são 2 dias por semana. Posso ter enganado, mas acho que são 2 dias por semana. E é só com game designers, e não importa em que nível de estágio está o jogo. Às vezes é só uma ideia, às vezes o pessoal vai lá só falar assim, pensei num jogo assim, e aí todo mundo fica trocando. Que é muito legal, uma experiência muito legal para quem tem interesse em ampliar os seus horizontes aí. Procurem pela oficina do Playtest também. E eu acho que agora a gente está no momento perfeito, assim, né, para as pessoas estarem olhando para o seu jogo de forma um pouco mais profissional, né? Porque tudo isso, na real, toda a nossa conversa de hoje é sobre profissionalismo, sobre encarar o teu jogo como um trabalho profissional, né? Justo porque a gente tem muito coisa digital, é isso, né? Ano que vem, o Big Festival, né, que é o maior festival de jogos da América Latina, né, o Brazilian Indie Game Festival, é o maior festival de jogos da América Latina, vai ser todo online. Ele não vai ser físico, ele vai ser todo online, né? As palestras vão ser online, a mostra de jogos, tudo vai ser online. Assim como esse ano a gente teve a Gen Con, né, que é a maior feira de jogos de board game. A gente teve a Spiel, né? Board game e RPG, né? A gente teve a Spiel, né, que é a maior, né, não é a maior do mundo em tamanho, mas ela é a mais importante do mundo, né? Porque é lá onde premia o jogo do ano e tal, Acho né? que ela não é maior que Que a Gen Con, eu acho que não. É que a Gen Con tem Então, bastante atividade paralela que acontece. É porque a Gen Con é nos Estados Unidos, né? E daí, tipo, a base lá é inglês. Tipo, a tua base sem alemão já dificulta tudo, né? Já dificulta tudo. Então, tudo tá sendo online. Então, independente de onde tu mora, isso é muito louco, assim, né? Independente de onde tu mora atualmente, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tu pode estar fazendo, né? Tanto que é isso, né? A gente aproveitou a pandemia para lançar o nosso curso aqui na Cordilheira, que é uma coisa que pediam pra gente faz anos, e eu só dava aula física, só dava aula para quem estivesse aqui em São Paulo, né? Fazer workshop e tal, fiz na Game Voucher, mais em diversos lugares, para quem tava aqui do lado. Então, né, agora todo mundo tem chance, né? Então, tá muito bom esse momento, mas o que quer dizer que tem muita chance de aprender, né? Eu acho que tu pegou um ponto, assim, é chance de aprender, assim. Eu acho que a gente falou muito sobre entender a audiência, né? A gente falou muito sobre tá entendendo a audiência, sobre como entender a audiência. Esse que é o primeiro passo, né? Exato. Que eu acho que depois disso, a gente falou, beleza, tu começou a entender a tua audiência. E tu não, como eu disse, tu não vai saber certamente, né? Isso é uma coisa orgânica, que ao longo tu vai entendendo mais, mas quando tu já tem uma ideia da tua audiência, agora tu tem que suprir a tua audiência, né? Ou, como eu digo, suprir ou respeitar a tua audiência, que é tipo, o que a tua audiência procura, né? Eu tô fazendo um jogo desse, né? Um jogo X, o que a minha audiência tá procurando, né? O que ela espera, né? Eu falo, tem até um vídeo que eu comento sobre isso, sobre o que tua audiência espera, né? O que tua audiência vai ter, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou do FPS, né? Tu tá fazendo um jogo de tiro, tu vai fazer um jogo de first person shooter, um jogo de tiro, cara, tu vai mirar na esquerda, no botão da esquerda, e tu vai atirar no botão da direita. Tipo, é isso. Porque todos os jogos há 20 anos funcionam assim.
Então, não tem por que tu mudar. É assim que o jogo funciona há 20 anos. Né? Você tá falando do board game, que a gente falou do euro, né? Tá falando do board game, no euro, tu espera que os recursos sejam cubinhos, né? Porque já é o que o jogador espera. Então, tu tem um pouco do que o jogador espera que ele vai ver no teu jogo só pelo que ele já conhece, né? E beleza, se é um jogador casual, aí tu tem um pouco mais de liberdade, porque o jogador casual ele tem menos repertório, ele tem menos referência, né? Então, você tem mais liberdade, mas por outro você está restrito ao que ele. O que que ele vai conseguir processar, né? Processar no nível. Qual o nível de cognição dele de jogador, né? E eu acho que é legal, até, Robert, tu fala um pouco sobre o Comic Hunter, né? Sobre o Marvel Comic Hunter, que tu acabou de lançar pela Buccaneers, né? Final do ano passado saiu o Marvel Comic Hunters pela Buccaneers, um jogo de colecionar quadrinhos da Marvel, né? Eu acho que tu pode falar um pouco melhor sobre essa parte do público, né? De suprir o público nessa questão. Exato. A ideia do Comic Hunters, do jogo Comic Hunters, ela nasceu bem antes da oportunidade de criar um jogo com a IP da Marvel. Eu tive essa ideia anos antes, navegando na internet, eu encontrei um site, eu sempre estive procurando quadrinhos online e achei um site que tinha quadrinhos dos anos 40, dos anos 50, de editoras que tinham caído em domínio público. Então é um acervo, uma biblioteca online que você entra lá e tem vários quadrinhos, são todos de personagens completamente desconhecidos, tem de faroeste, tem infantil, tem de detetive, de terror, de espacial, enfim, tinham vários temas que eram os temas populares na época, né, tirando os super-heróis, porque nos anos 50 a gente tem os quadrinhos de super-heróis, eles têm uma queda assim, de popularidade bem grande, né, eles voltam nos anos 60 ali com a Liga da Justiça e principalmente quando a Marvel começa a publicar o seu universo de heróis, né, em 61. Então esses quadrinhos, esses outros gêneros eram bem populares. E aí tinham vários desses, né? E eu li alguns, fiquei dando uma olhada, né? Tinha umas ilustrações bem legais, umas capas bem legais, e eu olhando as capas, assim, eu falei, cara, podia ter um jogo de colecionar quadrinho. E aí comecei a guardar, salvar um monte de imagem de capa, e já pensando, falei, bom, isso aqui é domínio público, dá para usar isso daqui para fazer o jogo. E eu salvei todas as imagens e comecei a rascunhar umas ideias. Eu não cheguei a fazer Porque isso é muito legal, tu falou do domínio público, né? Isso é muito bacana, né? Porque eu tenho um vídeo que eu falo sobre IP, né? Que é Intellectual Property, né? Propriedade intelectual. Que propriedade intelectual é qualquer ideia que tu tenha, né? E no vídeo eu falo sobre desenvolver jogos com propriedade intelectual, que é basicamente pegar o jogo do Batman e criar um jogo do Batman, né? Que basicamente tu não pode fazer isso. Tu não pode fazer isso. Se tu for lançar o jogo, tu vai ter que pagar uma bala pra DC pra poder usar o Batman, né? Então, e pode ser que você não consiga a licença e aí você vai ter que fazer o jogo do Justiceiro Mascarado Noturno. Exatamente. Então, isso já mostra, né? E acho que isso é muito legal, tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando aqui hoje, sobre ver como produto, né? Que mesmo quando tu teve essa ideia de colecionar quadrinhos, que é uma coisa que tu faz pessoalmente, que tu já curte quadrinhos, tu foi por causa do domínio público, porque tu viu que tinha imagens que tu poderia usar, né? Coisas que tu poderia usar, né? Como até o Alice no País das Maravilhas, é um domínio público famoso, Sherlock Holmes é um domínio público famoso e tal, né? Então, tu teve a ideia em cima de algo que tu poderia usar, que eram quadrinhos de domínio público, né? Porque isso não ia criar um custo surreal para tua produção e qualquer pessoa poderia publicar esse teu jogo sem precisar pagar R$1 milhão para a Marvel, sem precisar fazer uma negociação que talvez não conseguisse, porque tu não tem direito a essa licença e tal, né? Então, mesmo o começo dessa ideia, né, que se tornou o Marvel Comic Hunters, já foi feito pensando num produto, que ia ser um produto de domínio público, né? Obviamente, não ia ser tão legal quanto colecionar quadrinhos da Marvel. Colecionar quadrinhos da Marvel é muito mais legal, mas já teve essa visão, assim, né? Então, acho que isso é muito legal. Desde a incipiência da ideia, tu já tava com essa mentalidade da prateleira, né? De como colocar na prateleira, porque sendo da Marvel, tu não ia conseguir colocar na prateleira, né? Porque tu não ia ter como... Eu tinha que ir atrás da licença e tudo mais, nem me passou pela cabeça, na verdade, sonhei, assim, falei, nossa, seria muito legal se pudesse fazer isso, mas, tipo, nem imaginei que anos depois eu ia ter essa oportunidade de fato. O que aconteceu foi que eu tive as primeiras ideias, a princípio eu tinha pensado num jogo muito simples, de carteado, assim, de fazer um set collection das revistas e tal, e eu engavetei essa ideia. Agora que eu tô me recordando aqui, eu engavetei essa ideia principalmente porque eu joguei o Matryoshka do Sérgio Halaban, que a ideia, o Matryoshka eu acho um jogo genial, eu gosto muito dele,
E a ideia tinha várias coisas parecidas, sabe? Era uma vibe muito parecida. Sempre tem outro caminho, né? Você tem vários caminhos que você pode levar, escolher. Então eu falei, bom, deixa aqui, quando eu tiver uma outra ideia, eu volto nele. E ficou lá numa pasta salva. Anos depois, aconteceu que eu tive a oportunidade de... A gente, né, eu e o Mário, que é um dos sócios da Bucaneiros, a gente conseguiu uma reunião lá na Disney, né, no escritório da Disney aqui que licencia a marca para produtos com a responsável pela área de jogos e brinquedos. E aí o Mário falou assim, ó, leva uma proposta de jogo pra gente apresentar, porque a gente já tinha conversado uma proposta de jogo, eu e o Mário, que seria, na verdade, uma reimplementação da mecânica do Shakespeare, que é um outro jogo meu, com heróis. E eu falei, não, leva a proposta pra gente mostrar a proposta na reunião e tal. Eu falei, não, beleza. E eu falei, cara, eu vou fazer outras propostas pra levar várias, pra ela ver que a gente tem um monte de ideia legal, né? E eu fiz... Pra mostrar serviço, né? Chegar mostrando serviço. Jogo pra caramba. Exato. Aí fiz 5 propostas de jogos, bem diferentes e públicos diferentes e tal, para ver que tinha todo canto para tirar. E uma dessas propostas era essa ideia dos jogos, de um jogo de colecionar quadrinhos e tal. E aí quando eu me vi naquela situação, eu falei, pô, aquele jogo dos quadrinhos, dá para trazer ele, para colocar ele como proposta aqui também. E aí eu comecei a sentar e pensar como que seria o jogo com as capas da Marvel, e outras ideias que eu não tinha tido até então surgiram. De a primeira aparição do herói, ser uma coisa especial, né? Novo um grande confronto, um novo visual, quando o herói troca de uniforme, ou outra pessoa assume o manto do herói, ou quando tem um grande confronto e tal. E eu já comecei a anotar tudo isso e pensar, isso aqui dá um jogo legal. E coloquei na apresentação essa proposta, já pensando no público como um público mais iniciante, um jogo mais casual, né? Não um jogo pesado, e pensando que ele pudesse atrair tanto jogadores como, de repente, pessoas que não jogam, né? Pudessem curtir e conseguir jogar e tal. E nessa reunião, a ideia das ideias, aquela mais gostou, né? Que a pessoa com quem a gente foi conversar lá mais curtiu foi a do Comic Hunters. Ela falou: não, essa ideia aqui é ótima, porque você tá vendendo. E ela é diferente também, né? Exato. É isso que eu ia dizer, pra mim, o mais legal do Comic Hunters, como produto, e quando a gente fala de produto, né? É porque ele pegou um IP super famoso, um IP agora que, cara, chutou uma moita, cai 5 coisas da Marvel, né? Marvel tá em todo canto, Marvel tá vendendo, Yakult tá vendendo tudo. Uma IP que tá completamente saturada e deu uma nova pegada para essa IP, né? Tem uma pegada que é sobre o colecionador, não é sobre os heróis. Os heróis não tipo, é sobre a gente, né? É mais humano, né? Tanto que eu peguei o Comic Hunters, né? Não é só porque eu sou amigo do Robert, eu peguei Comic Hunters justo porque eu gostei tanto dessa temática, né? Porque até a Suelen não gosta tanto de super-herói e tal. Eu vi todo o filme da Marvel, eu adoro também, me emocionei lá no Guerra do Infinito, mas ela não é de super-heróis. Então, quando o Robert falou que tinha um jogo da Marvel, eu pensei, pô, né, vou comprar pra ajudar o cara, mas nunca vou jogar esse jogo porque é um jogo de super-herói e eu sei que a Suelen não gosta. Mas justo quando tu me falou que era sobre colecionar quadrinhos, pô, esse tema é legal. Né? Esse é um tema interessante, é um tema que eu consigo trazer novas pessoas, porque todo mundo já leu quadrinhos, nem que fosse Turma da Mônica, né, quando criança, todo mundo já leu quadrinhos, né? Então é muito mais próximo, né? Talvez o negócio de ser um colecionador, de ver a realidade, é uma coisa que não é tão próximo da realidade de todo mundo, mas todo mundo entende isso, né? Então, para mim, isso torna o produto do Comic Hunters um produto muito bom, né? Porque ele pega uma forma nova de ver algo que já estava saturado e é super popular, assim, né? E não é à toa que o pessoal da Disney concordou, né, com esse licenciamento, né? E uma coisa que eu já fazia na época, já fazia algum tempo, era justamente aquilo que eu tinha falado. Olhar quais são os jogos que estão bem ranqueados, e não só isso, quais são os jogos mais jogados. Então no BGG tem uma lista, que é a lista dos top 50 jogos com mais partidas registradas no BGG. Naquele mês, assim, todo mês alguém vai lá e atualiza esse tópico com a amostragem do mês anterior, né? Tu tem que manjar sobre o estado da arte, né? Como é que tá sendo o game design agora,
para criar Exato. novas coisas, né? Tipo, tu vai criar um jogo de estratégia, tu vai criar um jogo de plataforma, tu vai criar, né, daí, se a gente vai falar de board game agora, tu vai criar um jogo de blefe, tu vai criar um jogo de set collection, né? Tu tem que entender como está o estado da arte, o que está sendo feito, para aí tu trabalhar em cima disso, né? Para entender o que tu quer inovar do que está sendo feito e o que tu quer manter do que já é a tradição, né? E tem isso, acho que entrando assim, um pouco nisso também, é para entender o que está acontecendo no mercado, né? Que Exato. a gente está falando sobre isso. Tipo, é onde a gente quer chegar, né? se tu tá pesquisando lá, teve uma ideia genial de jogo, né? Teve uma ideia genial de um jogo de tiro onde tu atira fruta nas outras pessoas e tu explode lá o negócio. Tipo, até beleza. Ninguém nunca fez isso. Daí tu pesquisa, mas pesquisar, ninguém nunca fez isso. E aí tu tem que começar a entender, né? Tipo, por que ninguém nunca fez isso, né? Ninguém nunca fez isso porque ninguém teve essa ideia genial, né? Ou ninguém nunca fez isso porque não tem demanda para isso, Porque não é né? uma boa ideia. Em outras palavras, porque não é uma boa ideia, né? Então, é muito importante de entender, assim, né, isso. Porque a gente, bem como tu falou, a gente tem... Nosso mercado está cada vez maior, tem cada vez mais jogos sendo lançados, tanto em board game quanto em videogame. Teve um vídeo que eu comento, acho que por ano sai mais de 8 mil jogos na Steam, né? E a Steam é só uma plataforma, né? Não está contando o App Store da vida, né? Do celular, que é muito mais que isso. E só no final de semana, em Essen, né? O final de semana lá da feira mais importante do board game, são lançados, acho que, 3 mil jogos, né? Se não me engano, os dados que eu vi era esse. Então, um final de semana a gente tá falando. Então, a concorrência é muito grande. Então, tem muita coisa sendo criada. A chance de tu criar uma coisa completamente nova que nunca foi pensada na história da face da humanidade é muito improvável. É muito mais provável ter coisas parecidas que tu pode ter uma visão diferente, pode ter uma tangência, uma tangência diferente, uma coisa ou que você não conhecia, né? Tipo, você pode ter tido. A ideia é genial, realmente, mas alguém já teve, já fez, e já tá aí rolando e tal. Pode acontecer também. Por isso que é muito importante a gente conhecer o mercado e saber o que tá rolando. E não, a gente não consegue jogar tudo, é óbvio, mas pelo menos saber o que tá acontecendo e procurar conhecer os jogos é muito importante. E para identificar essa demanda que a gente tava falando. Então, voltando, né, dando uns passos aí para trás, voltando no nosso fio condutor, a gente tem quem é o público e qual que é a demanda desse público. Então, analisando esses jogos, os jogos mais jogados, os jogos mais vendidos, os jogos mais populares e quais são as intersecções entre ele, como que o público está sendo atendido, o que o público está jogando, que está curtindo, você consegue ter uma ideia de que caminho que você atende às demandas. É claro que você não vai copiar o jogo exatamente, porque se o jogo já faz exatamente isso, essa demanda já está sendo atendida, certo? Agora, trazer um jogo que tem uma vibe parecida, mas que ele traz uma novidade, que ele traz algo diferente, que ele traz um sabor diferente, você com certeza vai atender uma demanda. Às vezes a demanda pode ser pequena, às vezes pode ser grande. Porque, por exemplo, o Wingspan foi um sucesso assim, fenomenal, né? Que saiu dos limites do universo gamer, foi para, né, vendeu muito Wingspan. Muita gente conheceu o jogo, joga, tanto que estava lá no primeiro da lista. Se você tiver um jogo com a mesma mecânica do Wingspan, uma mecânica muito parecida, uma estrutura muito parecida, uma vibe muito parecida, mas que seja sobre pedras, provavelmente você vai atender uma demanda de uns geólogos, mas não vai atender uma mecânica de um público maior. Agora, uma coisa que eu vi esses dias, alguém em algum grupo do Facebook, acho, ou não sei se foi no Instagram, um cara que ele começou a fazer um reteam do Wingspan pro Pokémon. Tipo, em vez de ser os passarinhos, são Pokémon. É o mesmo jogo, ele só tá fazendo um reteam pra ele jogar e se divertir. Mas eu falei, cara, isso teria uma demanda. Isso teria uma demanda, mas é uma demanda de tema, né? Tipo, de produto, porque todo mundo conhece Pokémon, um monte de gente conhece Pokémon, um monte de gente gosta e vai curtir. E algumas pessoas vão falar assim: era de passarinho, eu não gostava, mas agora que é de Pokémon, eu gosto. Pode acontecer. O Wingspan é um ótimo exemplo, porque é isso, né? E a gente já falou, o Stone Meyer, ele é uma referência, né? Ele é uma referência que eu tenho pessoal, o Stegmaier como designer, e a Stone Meyer Games para a Cordilheira é uma referência que a gente tem, né? A gente busca muito, né? Vai muito em busca do que eles também fazem, né? Que é um jogo de qualidade premium e tudo mais, né? E o Wingspan, ele é um baita produto porque ele tem o tema de pássaro. Porque ele tem um tema que é amigável. Ele tem um tema que aqui no Brasil não é tão popular, mas
olhar pássaro, né? Bird watching, né? É uma coisa que é super popular nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, ele tem cores, daí tu olha, né? Uma coisa que a gente até comentou sobre arte, né? Sobre qual a arte do teu jogo também tem que estar atendendo o teu público, né? Ele é cores pastéis, ele é tudo mais suave, o jogo. Porque ele é para um público mais casual, ele é para tu jogar com a tua família, sabe? Pra tu jogar com teu pai, com a tua mãe, com teu avô, até com um tio, faz isso, tipo... E ele tem um ritmo mais zen, então as cores são mais zen. Ele não é agressivo, ele tem o negócio do euro, que não tem como tu atacar muito outro cara, então ele é um jogo cada um mais na sua, né? Ele é o que a gente chama de multiplayer solitary, né? A solitária, multijogadores, né? Cada um meio que fica na sua aqui. Eu tenho meus pássaros, o Robert tem os pássaros dele, cada um, né? Estamos fazendo seu jogo aqui, ninguém se mete no jogo de ninguém. Tem uma certa disputa de algumas coisas ali, mas basicamente você tá criando a sua área de jogo ali, né? Cada um tá jogando na sua, assim, né? E tudo isso funciona bem pro produto, porque é um produto pra galera que não era gamer. E tanto que esse cara saiu em revista de ciências, saiu em revista de ciências de pássaro, saiu em um monte de portal famoso lá fora, tá? Tipo, o Wingspan, ele bem assim, ele quebrou a barreira. Eu no New York Times. Exato, ele quebrou a barreira dos jogos por causa da temática dele. E como ele conseguiu aplicar toda a temática, né? Tipo, é isso. É na arte, nas cores pastéis. Ele vem com uma torre de dados, que é o negócio que alimenta os bichos. As cartas são boas, são bonitas, sabe? E é isso. Ele introduziu pessoas aos jogos com com um produto incrível, né? E com um produto muito bom, né? Tipo, eu acho que até ele cria um problema para as outras editoras, né? Porque o cara vai lá, joga, o Wingspan espera que todos os jogos tenham aquela qualidade, e daí ele pega os jogos que não tem insert, que não tem porcaria nenhuma dentro da caixa, aí a expectativa vai ser outra. Mas é muito legal eu pensar nisso, né? Pensar na demanda que tu tá atendendo e se tem uma demanda para isso, né? E a demanda é bem isso, pode ser... Por isso que a gente tem eu até brinco, né? A gente usa aqui o SEIA, né? Que é o sentimento, experiência e audiência. Se a tua experiência for diferente, se a experiência do Wingspan é viver ali né, coletor de pássaro, enfim, não sei bem. Observador. Não é bem claro o que é, né? Você tá só observando, ou tá chamando ele pra cá. É esquisito, porque tu coloca ele ali, tu observa ele, ele começa a trabalhar pra ti. Esquisito, mas tudo bem. Observador de pássaros. Mas tu observa ele, ele começa a trabalhar pra ti depois? Esquisito, né? Esquisito, mas tudo bem, não interessa. Distrair! Bota ovo. Bota ovo, tá observando ele botando ovo. Daí tu usa os ovos dele pra pegar novo pássaro. Pega o ovo, faz um omelete ali pra fazer. Exato. Mas, na verdade, você tem que. É o seguinte, você tá observando e aquela sensação de observar e o prazer de observar te traz. Isso te deixa muito feliz. Não, o tema ele é bem importante no jogo, né? Mas ele tem a sua abstração também, né? Você não tá colecionando, né? Mas é o que tu comentou, assim, né? Cara, a experiência de observar pássaro pra mim não é atraente, mas, pô, pegar Pokémon, e é muito engraçado, tu falou do Pokémon, eu pensei, cara, esse jogo eu jogaria. E é engraçado, o Wingspan eu joguei, acho que o Wingspan é incrível. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o quanto eu acho que o Wingspan tem mecânicas incríveis, mas eu não teria o Wingspan. Mas já o Pokémon Spam, eu teria. Pokéspam, eu teria. Mas eu acho que pra gente, encaminhando aqui no processo de criação de jogo, né, a gente falamos de demandas, né, de profissionalismo e tudo mais, a gente começa a chegar, eu acho, um pouco na questão de produção, né, do jogo se tornando um jogo mesmo, se tornando algo real, né, que no board game isso é um estágio muito importante, né, no videogame também mas o videogame ele meio que tudo já vai ficando pronto, durante todo o processo de criação do jogo ele já vai ficando pronto, né, é que no board game tem um estágio muito claro que é quando tu manda rodar na gráfica, né, e isso é uma coisa que é muito importante, né? Porque a gente tem diversas coisas, assim. A primeira coisa, eu acho que é mais importante, que a gente tem que falar sobre isso, é preço. É valor, né? É o que a gente disse, tá falando do Ticket Ride. Ticket Ride custa 250, 300 reais. Ele não custa 1.000 reais. E tem um motivo. Porque com 250 ele vende. Por 1.000 ele não vende. Né? Por isso que banco imobiliário é acessível. Né? Até Uno tá caríssimo, cara. Eu vi o Uno tá 40 pila nas lojas de recap da vida. Nossa, mas tá bem caro mesmo, tá de ouro. Se você acha, eu já vi 15 em alguns lugares, talvez. Eu vi o que eu vi era aquele Uno novo, o minimalista, sabe? Que foi um brasileiro que desenhou. Eu quase comprei só pra ter ele, porque ele é bonito e tal, mas eu falei, pra quê? Vou gastar 40 pila pra tirar minha estante parado aqui, pra ser prop do meu cenário, sabe? Não vale a pena. Ele deve ter uma produção um pouco mais elaborada que o outro, simplão, né? Mas, enfim, tem a questão, né? A questão principal que é a questão do valor, porque é um produto, né? Então, tu tem que pensar no teu público-alvo e
acho que quando a gente tá falando disso de pesquisar e tudo mais, pesquisar os jogos similares, né? E qual que é o preço que esses jogos costumam cobrar? E qual que é os componentes que esses jogos, né? Porque o que define o preço de um jogo de tabuleiro é quantas peças tem dentro dele, né? O quanto custou para fabricar ele. Então, isso é muito importante, né? Tu tem que estar sempre pensando nisso, né? Pensando na produção, porque isso também significa como empresa e tudo mais, né? Que eu já falei em diversos vídeos sobre o Alumbra, que eu fiz um marcador lá do Alumbra, que o marcador do Alumbra custa 1/3 do valor da produção do Alumbra, é aquele marcador. Mas ele é muito importante para mostrar que a gente queria fazer um produto de qualidade premium, né? Então, acho que tem essa questão do componente, né, de jogo, né, que é muito importante pensar na produção, né? Não adianta tu fazer, né, que a gente fez um vídeo de análise de sales sheet, né, aqui no canal, teve um cara que mandou lá o jogo que tinha 200 dados que nunca são rolados, né, que a gente que 200 dados que nunca são rolados, né, e daí o Renato disse, pô, 200 dados e que nunca são rolados ainda, né, sacanagem, né, e é engraçado. Isso é uma questão bem legal da gente olhar. Às vezes você pensa um negócio, a criatividade, como eu falei, é subjetiva, né? Então você fala, pensei um jogo, e aí quando chega lá no final, pô, tem 200 dados que nunca rolam. Aí você vai ver, cara, tem outro jeito de eu fazer isso? Com certeza deve ter. Se não tiver, como que eu vou vender esse jogo? Não, é muito difícil. Já é difícil um jogo com 200 dados. Dificilmente uma editora vai olhar para um Excel sheet e fazer se, se tiver 200 dados nela, ela vai fazer mas você tem que ter uma boa justificativa, um bom entorno, uma boa receita ali para como é o caso, por exemplo, do Carnavalesco. Carnavalesco acho que tem uns 200 dados, acho que no Carnavalesco. Não, é 120, se eu não me engano, é um pouco menos. Bom, ainda assim, é bastante dado. Mas ele tem um tema, ele tem uma mecânica, ele tem toda uma proposta que é diferente e que o Ron vendeu precisamente porque o Rafael falou, cara, aqui tem um jogo legal que vale a pena ser produzido. E o Catarse financiou e foi um sucesso e tudo mais. Mas 200 dados, cara, mesmo pro Canitz vender, eu acho, é difícil. Mas o Canitz é samba e a gente convence, né? Ele vai criar Não, mas evento. É engraçado isso, né? Porque até o autor, né, o Daniel, se não me engano é o nome dele, ele comentou lá no vídeo e tal, e ele falou que agora ele reduziu para 90 dados. Né? Então, cara, aí já é mais executável, né? Tipo, é isso que eu tô vendo. Tu tem o Sagrado, eu também tenho o Sagrado aqui na minha estante, tá aqui embaixo, meu Sagrado. O Sagrado tem 90 dados. Tipo, 90 dados tá mais perto de uma coisa que tu consegue executar. No caso, por exemplo, do Comic Hunters, tem uma situação que a gente tinha inicialmente, não sabia exatamente onde fazer as cartas, e depende do lugar onde você for fazer, tem um padrão de tamanho de folha, né? De quantas cartas cabem numa folha. Então, inicialmente, como ainda não tinha definido, eu não estava muito preocupado com isso. O jogo ele tinha mais ou menos 180 cartas, talvez um pouco menos, eu não lembro exatamente. Mas eu acho que era um pouco menos. E quando fechou, definiu o local onde as cartas iam ser produzidas, eu descobri que o tamanho da folha era 45 cartas por folha. E aí, se você está deixando espaço vazio na sua folha, você está desperdiçando dinheiro, né? Literalmente. Então, literalmente. Então eu procurei, conversando com o Thiago, a gente procurou. Tem uma tilda querendo aparecer no vídeo aqui, ó. A gente procurou pensar o jogo de maneira que se adequasse melhor a quantidade de cartas que cabia por folha. E também tinha uma questão que, nos testes que a gente vinha fazendo naquele momento, tinha identificado que dava para ter menos cartas, assim, que ia perder um pouco a variedade, mas ia deixar o jogo mais disputado, assim, vamos dizer, né? E também daria... isso poderia ser resolvido de outra maneira, né, mantendo o número de cartas, mas já que ia ter que diminuir e não ia ser um grande problema, a gente fez esse ajuste. E aí teve que mudar várias coisas na distribuição da iconografia, das cartas e tudo mais, enfim. E aí foi ajustado para que o jogo tivesse 135 cartas e coubesse exatamente nas folhas. Porque no final dava as 3 folhas de 45, assim, né? E aqui...
E aqui no Brasil a gente tem ou folha de 45, né, que algumas empresas trabalham com folha de 45, ou a folha de 110, que é a folha da Copag, que é a folha da Carta Mundi, que é o padrão mundial, é a 110 quando vai fazer a Panda, qualquer lugar na China vai ser 110. Aqui no Brasil a gente tem algumas que trabalham com 45, né, que é a mesma gráfica que a gente usa, né, a mesma gráfica que a Cordillera usa, foi a gráfica que a Bucaneiros usou, que é de 45, né. E a mesma coisa aconteceu comigo, né, com a Lumbra aconteceu a mesma coisa, eu precisava de 46 cartas, na realidade. E daí o cara disse, pô, Tomás, 46 tu me ferra, Tomás. A minha folha tem 45. E daí eu disse, então tá bom, então vai ser 45. Daí eu tirei lá uma carta que não fazia falta, essa carta, né? Acabei tirando pra ficar dentro dos 45. Né? Assim como tu adaptou lá de 150, 180 pra 135, porque eram 3 de 45, assim, né? Se fosse deixar o pessoal com uma mensagem sobre visão de produto. E não é, quando a gente diz, né, tu tá criando um produto e não um jogo, a gente ama o nosso trabalho, né? A gente ama criar jogos, né? E é incrível criar jogos. E eu não quero dizer, quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que não tem o lado artístico no jogo, né? Não tem a parte artística e divertida, de ficar ali como um artista viajando nas tuas ideias e tal, né? Não, é claro que tem isso, mas é também trazer o lado de produto, o lado de profissionalismo, né? Se tu quer ser um profissional, tu tem que agir com profissionalismo. Tu tem que considerar isso uma profissão, né? Então, o que a gente quis fazer aqui é contar um pouco sobre, né, do teu processo, contar um pouco do processo da Cordillera, de vários processos de jogos, a gente contou de vários jogos aqui, justo trazer isso pra galera, né, pra, tipo, ter essa visão e mostrar como essa visão vai te ajudar a tu ter um jogo na prateleira e fazer esse jogo na prateleira, não ficar parado na prateleira, né? Tá Exatamente. A gente focou bem no olhar do game designer, né, no criador de jogos. Uma coisa que a gente repetiu várias vezes, que é importante a gente estar antenado com as outras etapas do processo, né, tipo, que envolve a produção de um jogo, e a gente não falou, por exemplo, sobre arte, que é uma coisa que não compete necessariamente não compete ao game designer, mas tem muitos game designers que também são designers gráficos e artistas, e a gente tem um caso notório e um ótimo exemplo aí do Luiz Broé, por exemplo, né, que além de criar os seus jogos, ele também os ilustra e faz o game design deles. É legal também saber um pouco sobre esses setores, então ver a entrevista com ilustradores, com design gráficos, não porque, mas eu não vou fazer, mas é legal você ter uma noção, é legal você ter uma percepção, porque isso pode até te trazer ideias dentro do processo de criação, ver como às vezes uma entrevista com um designer gráfico, um ilustrador, ela pode ter informações que te abrem olhares para como pensar a área de jogo, no processo de criação do protótipo, e isso pode trazer ideias de mecânicas, enfim. Todo conhecimento ao redor do que você está fazendo nunca é demais, né? Então, todas essas etapas aí, eu acho que é buscar, como dizia o célebre ET Bilu, busque o conhecimento. Exato, porque no fundo é isso, né, cara? No fundo é uma grande área só, né? Criar um jogo, tu tem que olhar por tudo, né? Mas eu acho que tu fechou muito bem com a frase do ET Bilu, não tem que adicionar. Então, pessoal, foi isso, né? A gente tentou esse formato aqui um pouco novo aqui, né? De só bate-papo aqui, né? Eu e o Robert aqui conversando, certo? Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, cara, comenta aqui embaixo, sério mesmo, fala pra gente, cara, o que vocês curtiram, o que vocês querem ver a gente discutindo, né? 2 game designers aí que estão trabalhando, tem experiência na área, o que vocês querem ouvir da gente, né? Que debates vocês querem ouvir que a gente tenha, comenta aqui embaixo, sério mesmo, fala se vocês curtiram isso, porque isso que vai fazer a gente continuar criando conteúdo, né? Continuar criando esse tipo de conteúdo, né? Vai fazer a gente lançar novos vídeos desse tipo, né? Vocês estarem curtindo, porque a gente faz aqui pra vocês, né? A gente faz pra estar ajudando a comunidade, no fundo, né? A gente tá aqui investindo nosso tempo pra estar ajudando vocês a se tornarem game designers melhores, né? Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, eu vou deixar o link pro Comic Hunters do Robert, né? Que foi lançado pelo Bucaneiros, certo? Pra vocês darem uma olhada, comprarem, né? Tem diversos... Olha, ó, Compre Comic Hunters. O meu tá aqui também, o meu tá bem aqui, ó. O meu tá bem aqui, ó, que ele tá de ladinho. Nos outros vídeos dá pra ver, no vídeo que eu lancei dá pra ver. Então, vou deixar aqui na descrição, né? Vou deixar também as outras questões que a gente comentou aqui durante o vídeo, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Toda semana a gente tá lançando vídeo novo, toda terça-feira, meio-dia tem vídeo novo falando sobre game design, sobre criação de jogos, né? E tudo que circunda isso. Então, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.
Continue criando jogos incríveis. Falou, pessoal. Um abraço.